Glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Motivo de alegria estarmos aqui nesta noite para glorificar o Senhor, de adorar Ele, dizer que Ele é grande, culto abençoado, culto com a família, culto onde o nosso Deus, Ele nos escolheu, nos separou e nos trouxe aqui nessa noite para falar conosco. Glória a Jesus. Missão difícil, não é fácil falar da palavra do Senhor, mas o Senhor nos dá a capacitação para que possamos estar aqui. É Ele quem nos usa, é o Seu Espírito Santo quem conduz todas as coisas. Amém? Glória a Jesus. Gostaria de que a igreja abra sua Bíblia no livro de Salmos, de número 127. Glória a Jesus. Salmo de número 127. Enquanto a igreja procura, também quero externar aqui meu agradecimento pelo trabalho de ontem. Foi bênção da parte de Deus. Toda a equipe da família está de parabéns. Todos, sem exceção. Foi uma bênção para a glória do Senhor. E eu também creio, como o pastor também crê, que todos os casais que participaram ontem saíram satisfeitos. Foram edificados com a palavra. Nosso pastor Jailson Marinho esteve aqui, nos trouxe uma palavra de Deus, uma palavra que veio para entrar em nossas vidas, em nossos corações e fazer mudança. Glória a Jesus. E ano que vem tem mais. Não perca a oportunidade. Independente de quem venha trazer a palavra, lembre-se que a palavra é do Senhor. A palavra é do Senhor, é Ele quem traz, é Ele quem nos dá a palavra que Ele quer falar com cada um. Amém? Glória a Jesus. Salmo de número 127. Verso 1 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Glória a Jesus. Peço que a igreja esteja em oração, intercedendo pela minha vida, pedindo para que o Senhor nos abra a porta da palavra, porque eu não sei o que a igreja necessita, mas o Senhor sabe. Ele sabe como cada um chegou aqui nesta noite, Ele sabe a necessidade da sua igreja, Ele sabe o que você veio buscar. E com certeza você irá sair de posse de vitória nesta noite. Glória a Jesus. Salmo de número 127, ele é um cântico de ramagem de Salomão. Um cântico que era feito, era entoado a caminho dali de Jerusalém. Que o povo iria adorar o Senhor. Quando faltava poucos degraus para chegar à trajetória, o povo entoava vários cânticos, que inicia do Salmo 120 até o Salmo 134. E este salmo, ele me chamou a atenção justamente no seu início, quando diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Glória a Jesus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Muitas vezes nós tentamos fazer, tentamos construir, tentamos realizar, sonhamos, planejamos, rabiscamos, fazemos contas e olhamos para aquela situação e analisamos e vemos até com os nossos olhos humanos, com o nosso entendimento, com o nosso intelecto, com o nosso conhecimento humano, que não tem como dar errado. Tudo vai dar certo. Já fui para ali, já fui para cá, já fiz conta, já fiz tudo e não tem como dar errado.
Aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Glória a Jesus. Não adianta fazermos todo esse planejamento que é necessário e tem que ser feito. Cabe a nós fazer, se o Senhor não estiver no centro desse planejamento. Toda boa obra, todo planejamento, toda construção, ela só vai avante se o Senhor estiver no centro. Se tudo que quanto nós formos planejar, não chamar o Senhor para estar presente, no final aquilo que parecia dar certo, possivelmente dará errado. Pode até dar certo de certa forma, pode até aparentemente sair correto, sair como você planejou, mas até quando vai prosperar? Até quando vai permanecer de pé? Aleluia. Quantos impérios, quantas obras, quantas boas ideias nós temos visto ser colocadas no papel, serem até iniciadas, mas depois, quando a gente vai ver, se acaba. Será que o Senhor estava no centro? Será que o Senhor estava ali no meio daquele projeto, no início, no meio e na conclusão? E durante? Aleluia. Glória a Jesus. Esse chamado ao Senhor, para que Ele esteja ali no meio, Ele começa justamente naquele canto reservado da nossa casa. Quando nós dobramos nossos joelhos, que apresentamos a Ele nossos planos, nossos projetos, e falamos: Senhor, Senhor, Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Você tem chamado o Senhor para esse plano? Você tem chamado o Senhor para esse projeto? Você tem chamado o Senhor para a edificação da sua casa, para a edificação da sua família? Você muitas vezes tem dito: Senhor, eu tenho tentado tanto, eu tenho falado tanto, eu tenho feito tanto, mas eu não vejo nada acontecendo. Você tem chamado o Senhor para estar contigo? Aleluia. Se o Senhor não edificar, que casa é essa, meu irmão? A Bíblia diz que nós somos templo e morada de quem? Do Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Eu sinto que o Senhor está aqui neste lugar, está falando poderosamente e irá falar poderosamente com cada um de nós aqui nessa noite. Aleluia. Nós cremos em Deus, cremos em Jesus, cremos no Espírito Santo, mas muitas vezes nós esquecemos que o Espírito Santo habita em nós, esquecemos que Ele está em nós. Deus, como Deus estivesse distante. O Espírito Santo está em cada um de nós. Você já percebeu que muitas vezes ele está se sentindo excluído? Tantas vezes ele querendo ajudar, direcionar, dar uma direção, e a gente querendo resolver de uma forma, de um lado, e ele aqui do lado. Ele em nós, falando mesmo até o nosso coração, vem em forma de pensamento, fala fortemente, e muitas vezes a gente não dá ouvidos. Aleluia. Diga para o seu irmão que está do seu lado assim: o Espírito Santo está em você. Escute mais a voz do Espírito Santo de Deus. Ele quer te ajudar, Ele quer te apoiar, Ele quer te orientar, Ele quer te consolar, Ele quer te confortar. Aleluia. Abra espaço para Ele agir na tua vida. Aleluia. Não tente resolver tudo sozinho, não. Deixe Ele edificar.
Deixe Ele no controle da sua vida. Deixe Ele fazer aquilo que Ele quer fazer na sua história. Tantos planos, tantos projetos, tanta palavra, tanta coisa que foi dita e até agora você não viu nada acontecer. A partir de hoje, chame o Espírito Santo para perto de você. Chame o Espírito Santo para lhe ajudar nesta construção. Chame o Espírito Santo para lhe ajudar a edificar a sua casa. Chame o Espírito Santo para ele poder estar contigo dia a dia, passo a passo, pensar a pensar. Chame Ele. Nas suas orações em casa, nas consagrações na igreja, no dia a dia no trabalho, na escola, na universidade, aonde você estiver. Lembre-se que o Espírito Santo de Deus está em você, está em mim, está em nós. Antes de você pensar algo contrário contra o seu irmão, lembre que o Espírito Santo de Deus está nele também. Aleluia. Imagine como seria diferente se a gente lembrasse desse pequeno detalhe. Meu Deus, é meu irmão. O Espírito Santo de Deus que habita em mim, habita nele. Como é que eu vou pensar isso contra o meu irmão? Como eu vou fazer isso contra o meu irmão se o Espírito Santo de Deus está nele também? Eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Tanto esforço, meus irmãos. O ser humano tem dedicado muitos esforços. O ser humano ele tem trabalhado, que é necessário trabalhar. Tem estudado, é necessário estudar. Para trazer uma condição favorável para sua família. Gênesis 3,17 fala que o homem ele irá comer, ele irá se alimentar do fruto do seu trabalho. É bíblico. Mas tudo com ordem e com decência. Tudo na sua devida moderação. O que eu acho interessante é que um casamento, na maioria das vezes, o nosso Deus, quando ele junta o casal, ele pega ou um ou outro, um que é mais agitado e o outro que é mais moderado. Né? Um está lá em 100, 200, agitado, né? E o outro está mais tranquilo, mais calmo. Né? Glória a Jesus. E ali a gente vê a beleza do agir de Deus quando o Senhor está no meio desta aliança. Quando o casal ele dá ouvido à voz do Senhor. Quando o casal ele dá ouvido à direção que o Espírito Santo de Deus dá. A gente vê um querendo ir demais e o outro, ei, vem cá. Quando o outro está parado demais, o outro, ei, vem cá. Aleluia. A gente vê esse equilíbrio acontecendo. Glória a Jesus. Por isso que é importante, meus amados irmãos, e agora em especial para os homens, para os varões, escute as suas esposas. Deus usa elas para lhe abençoar. Deus usa elas para muitas vezes lhe mostrar aquilo que você não está vendo. Muitas vezes nós homens estamos tão cheios de tantas coisas, tantos problemas, tantas situações para resolver e estamos deixando de passar alguns detalhes que as nossas esposas, que são mulheres, são detalhistas, né? Mulher é detalhista, mulher ela vê ali, né? Muitas vezes aquela roupa que ficou mal, né? Ali uma toalha que esqueceu assim no cantinho, uma meia, um sapato, ela sai achando tudo. Eu lembro que minha sogra veio passar uns dias na nossa casa. E ela falava, estou vendo na hora que eu chegar em casa, como é que vai estar a casa. Porque meu sogro ficou lá sozinho, preocupada. E eu fui deixar ela, né, lá no sertão. E quando eu chego na casa, eu olho assim, meu Deus, tá de parabéns a casa. E a opinião dela qual foi? Totalmente ao contrário. Ele limpou, ele varreu, ele fez tudo. Mas para ela não estava do jeito que ela queria, que ela estava acostumada. Mulher sempre vai ter uma coisinha para os detalhes. Aleluia. Mas o Senhor vai dando graça. A gente vai suportando, a gente vai vivendo, né? A soma dos dois vai dar a maioria. Glória a Jesus.
Bom é estarmos unidos. Bom é estarmos em comunhão, no mesmo pensamento. O casal, quando ele está unido no mesmo propósito, no mesmo espírito, grande é o resultado. Aleluia, glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus está ali no meio, orientando. É o cordão de 3 dobras. Está ali, junto. Aleluia. Ajudando a edificação do seu lar, da sua família, dos seus filhos. Ele vai estar ali sempre orientando, dia após dia, passo a passo, para que possamos seguir e fazer a sua vontade. Glória a Jesus. Glória ao nosso Deus. Verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Glória a Jesus. Uma empresa hoje que o dono ganha dinheiro dormindo se chama Uber. Né? Enquanto ele dorme, milhões de dólares caindo no seu bolso. Ele teve uma grande ideia e essa ideia foi para o mundo inteiro, fez sucesso. E hoje quem é que não pega um Uber, né? Para ir ali ou lá? Quem não pega um Uber moto, um transporte, alguma coisa? Enquanto ele dorme, milhões de dólares caindo na sua conta. Aleluia. Mas o homem que confia no Senhor pode não ser tão rico quanto o dono do Uber, pode não ter caindo dólares diariamente, 24 horas cai na sua conta, mas ele dorme sabendo que o Senhor, ele vai prover aquilo que nós necessitamos. Ele dorme sabendo que o Senhor, ele irá prover tudo aquilo que nós precisamos. Mas muitas vezes nós, pela nossa inquietação, até mesmo pela situação que estamos vendo, nos deixamos nos levar por essas situações. Aleluia. Eu lembro que uma vez estávamos passando por uma situação financeira muito apertada. Muito apertada. E ali eu fui passar meu cartão de crédito para comprar, acho que foi 1 quilo de arroz, um pacote de cuscuz. Eu sei que eram 3 ou 4 itens. E quando eu passei o cartão, deu negado. Meu Jesus. E agora? Meu Senhor me perdoe, saí. A gente pegou o carro, passou em frente ao supermercado e tinha cheque para 45 dias. E ali veio a ideia, vamos fazer a feira no cheque? Daqui a 45 dias a gente paga. Aí naquele momento eu pensei e olhei, eu não quero passar minha vida no cheque especial. Se o Senhor permitiu que eu entrasse nessa situação, Ele irá prover, Ele irá nos tirar desta situação. Aleluia. Porque o crente, ele não fica em uma situação. O crente, ele não fica na luta. Ele passa por uma situação, ele passa por uma prova, ele passa por uma luta, mas ele não vai ficar nessa luta. Aonde está a nossa confiança? O Senhor permite nos tirar tudo que nós temos nas nossas escoras, nossas amuletas, tudo quanto nós confiamos, para ver aonde está a nossa confiança. É fácil dizer que crê no Senhor enquanto estamos com a conta recheada. É fácil dizer que crê no Senhor quando estamos com o nosso armário ali, nossos mantimentos cheios. É fácil dizer que crê no Senhor quando tudo vai bem. Mas quando a gente olha para a situação, os nossos olhos agora carnais começam a nos mostrar a situação que estamos vivendo agora. A Bíblia diz que Deus chega para o profeta e diz, olha Elias, tu vai lá para Sarepta, lá eu já dei ordem a uma viúva para te sustentar. Elias, quando chegou lá, tinha fartura? Não.
O que é que os olhos de Elias mostravam para ele? Uma situação favorável? Tudo o contrário. Interessante que quando Elias chega, aquela viúva diz: não, mas só tem aqui agora um cavaco, só tem um pouquinho, pronto, vou morrer, e meu filho também. E a palavra do Senhor ficou onde? Deus já não tinha dado ordem àquela viúva? E ela nem expressou nenhum conhecimento da ordem que Deus tinha dado para ela? Aleluia. Lembra quando eu disse, aquele cantinho no seu quarto, escondido, que você dobra seus joelhos em oração? Lembra quando eu disse, a consagração que você vem de manhã na igreja a orar? Aleluia. O crente que ora, o crente que se consagra, o crente que jejua, o crente que se santifica, o crente que lê a palavra, o crente que busca viver segundo a palavra do Senhor, mesmo que você não esteja vendo nada, mas você crê que no dia seguinte, no amanhã, mais cedo ou mais tarde, Deus vai prover, Deus vai mudar a situação, aquilo que você está vendo passa tão somente de uma miragem, mas você vai ver a providência do Senhor chega na tua vida. O crente, ele não vive por vista. Embora que Deus permitiu que Tomé tocasse, que ele visse ali, tocasse para poder crer, até para servir de testemunho para nós. Aleluia. Uma coisa é falar, outra coisa é tocar. Uma coisa é você ouvir que o irmão, ele passou por tal situação e Deus deu vitória. Outra coisa é você passar por essa situação. Aleluia. Você está entendendo? Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: meu amado irmão, essa situação na tua vida é necessário. Deus vai te ensinar grandes coisas através dessa situação. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar sabedoria de uma forma que você vai até não se reconhecer. Meu Deus, como foi isso? Como foi isso? Aleluia. Enquanto muitos estão preocupados, como é que vai ser? Você está dormindo, babando o travesseiro. Aleluia. Aquele sono reparador que o Senhor nos dá. Aquele sono que quando você deita a cabeça assim, você dorme, ó, e esquece tudo. Amanhã, outro dia, já disposto, cheio de energia para trabalhar, para estudar, para seguir a sua vida. Porque você sabe que o Deus que você serve, Ele te sustenta, Ele te mantém, Ele dá cura, Ele faz tudo por mim e por você. Aleluia. Por isso que muitos não entendem porque você é tão feliz. Por isso que muitos não entendem porque você tem esse sorriso assim, de um canto a outro da boca. Não conhece o Deus que nós servimos. Aleluia. Não tem o Espírito Santo dentro deles. O mundo aí fora tem a ação do Espírito Santo tentando convencê-lo a seguir este caminho que nós já estamos. Aleluia. Mas ainda não estão permitindo que Ele habite nele. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, em nós. Permitam que o Espírito Santo de Deus guie suas vidas. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Dessa forma o Senhor irá trazer descanso para nossas vidas, descanso para a nossa alma. Eu vejo nesses dias que muitos crentes, sabendo que tem o Espírito Santo de Deus, sabendo que serve ao Deus Todo-Poderoso que nós servimos, mas estão tão inquietos, tão ansiosos com tantas situações, tantas coisas, vivendo à base de medicamentos, vivendo à base disso, aquilo outro.
Não que seja errado você procurar um médico, não estou dizendo isso. Tem que procurar sim. Mas saber que a sua dependência tem que vir do Senhor. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Aleluia. Nesses últimos dias de tantas influências, na internet, tantos youtubers, tantas pessoas que se acham doutores, mestres, conhecedores da palavra, que se dizem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Muitos crentes estão estão se permitindo ser guiados por essas pessoas e esquecem que o próprio Espírito Santo de Deus está em você, querendo lhe guiar, querendo lhe direcionar. Não se deixem ser enganados. Aleluia, glória a Jesus. Verso 3. Herança do Senhor são os filhos. Oh, glória a Jesus. O fruto do ventre, seu galardão. Verso 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Aleluia. Filhos são heranças do Senhor. São bênçãos do Senhor. O Senhor nos concede essa dádiva, essa bênção de ter filhos e nos capacita para que possamos educá-los, para que possamos ensiná-los, para que possamos prepará-los para este mundo aí fora. Para que possamos ensiná-los a adorar ao Senhor. Para que possamos ensiná-los a viver nesse mundo tão difícil, tão complicado, e ser diferença no meio deles aí fora. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu era mais novo, meu pai, ele sempre me ensinava muitas coisas. Sempre quando a gente tinha um tempo assim junto, ele me contava história de quando ele estava no trabalho. História do tempo dele quando criança, quando adolescente. História dele com os seus irmãos. Sempre me contava muitas histórias. E dali eu guardei. E vi que ali era o ensinamento que o Senhor estava usando meu pai para me dar para a minha vida. Ensinamentos no trabalho, como deveria ser a conduta no trabalho, como deveria ser o meu proceder no trabalho, com meu chefe, com os colegas de trabalho, como deveria ser minha conduta com meus amigos, mediante a sociedade, como deveria ser minha conduta com meus colegas, com meus familiares, com meus irmãos. Mesmo sem ele ser crente na época, mas hoje ele está na eternidade, para a glória do Senhor, e partiu para lá com meu Deus. Aleluia. Partiu salvo para a glória do Senhor. Eu não cresci no berço evangélico. Participei de muitas coisas que o mundo aí fora oferece. Hoje eu vejo que a permissão de Deus na minha vida, em tudo quanto que eu fiz de errado, hoje quando eu olho para o retrovisor, ou seja, quando eu trago à memória tudo aquilo que passou, eu vejo que é Deus permitindo para que possa ser utilizado para edificação de vidas. Para servir como alerta para mim hoje. Aleluia. E nós, como pais, como mães, temos também essa obrigação de ensinar os nossos filhos, de moldá-los segundo a palavra do Senhor. Seja filhos de sangue ou sejam filhos espirituais. Eu lembro da minha mãe de oração, da minha mãe que Deus usou para nos evangelizar, minha esposa, para que hoje nós estejamos aqui. A nossa mãe de oração pagou um alto preço. Alto preço ela pagou para a nossa conversão, para que Deus nos alcançasse, para a glória de Deus. E Deus ainda hoje, Ele usa homens e mulheres de Deus como mães de oração, intercedendo por vidas, por filhos que Deus quer trazer que está lá fora. Filhos espirituais. Você que não teve filho
de sangue, mas saiba que Deus tem muitos filhos espirituais para gerar através de você. Aleluia. Muitos filhos estão à sua espera. Muitos filhos ainda estão ali se sentindo abandonados, esperando por uma mãe de oração, esperando por um pai de oração, esperando por alguém que dê uma palavra, esperando por alguém que chegue ali para dar uma mão, para trazê-lo também para junto de casa. Aleluia, glória a Jesus. Muitos filhos. O texto bíblico diz: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Era um costume sempre, quando o guerreiro, ele antes de ir para uma batalha, ele verificava ali as suas flechas. Ele verificava como é que estava ali a ponta dela, se estava tudo certinho. E dependendo do tipo de batalha que ele iria, participar, ele dava uma organizada ali, na ponta da flecha. Para cada situação da vida, nós como pais, nós como mãe, nós temos por obrigação pedir ao Senhor sabedoria para que a gente possa ali, moldar os nossos filhos. Aleluia. São situações que eles enfrentam dia após dia. São bombardeados 24 horas por dia. Quantas horas nós passamos no culto? 2 horas? E quantas horas eles passam aí fora sendo bombardeados? Quantos dias estamos aqui no culto? 3 vezes na semana? Já fez os cálculos? Eu não vou falar cálculos aqui não, mas você já fez a média? Veja o quanto nossos filhos têm sido bombardeados frequentemente, dia após dia, hora após hora, pelo mundo aí fora. Muitas vezes nós ensinamos, passamos uma vida ensinando muita coisa para os nossos filhos. Aí chega alguém lá de fora, em 1 minuto, quer desfazer tudo o que a gente fez. A gente olha assim, mas Jesus, passei a vida todinha tentando fazer isso, e chega uma pessoa, um enviado não sei de onde, uma bênção, e quer desmanchar tudo que eu tentei construir, junto que o Senhor nos ajudou a construir. Não, Jesus. Não aceita isso não, Jesus. Jesus, venha cá, me ajude, me dê sabedoria, me dê estratégia, para que eu possa ali estar ensinando meus filhos e eles possam ali estar recebendo o meu ensinamento, porque é da tua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Não tente bater de frente. Quanto mais nós batemos de frente com nossos filhos, mais eles se armam. Lembre-se que você tem o Espírito Santo de Deus. Jesus, eu estou tentando por aqui, não está dando certo. Senhor, já tentei isso, não deu certo. Já tentei aquilo, também não deu certo. Já chamei A, já chamei B. Muitas pessoas já... Não deu certo. Senhor, só o Senhor. Aleluia. Lembram do quarto? No cantinho do seu quarto? Lembram da consagração de manhã cedo? São nesses momentos que Deus vai dando estratégia. São nesses momentos que você vai construindo o seu lar. São nesses momentos que você vai edificando o seu lar. São nesses momentos que o Senhor vai te dando estratégia. São nesses momentos que o Senhor vai te dando sabedoria. São nesses momentos que Deus vai te dando estrutura para você suportar a situação. Muitas vezes falamos assim, mas Senhor, eu não aguento mais nem um dia. Aí quando você dobra o joelho, você passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano. Aleluia. Tem um ditado aí fora que diz, está estressado, vá pescar, né? Mas aqui é diferente. Está estressado, vá orar. Vá dobrar o seu joelho. Vá chamar aquele que pode resolver essa situação por você. Aleluia, glória a Jesus. Vá pescar no oceano do Espírito, porque ali sim Ele vai te dar o peixe necessário, Ele vai te dar o alimento, Ele vai te dar o mantimento certo, Ele vai te dar a chave para abrir e mudar essa situação.
Aleluia! Aí quando você menos esperar, você olha assim, olha para o seu irmão e diga assim, Você crê que essa semana ainda você vai dizer isso? Você vai ver algo na sua vida acontecer que você não estava vendo, porque você vai começar a pôr em prática agora. Você vai começar a chamar o Espírito Santo de Deus para perto de você. Ele vai te dar direção, ele vai te dar a palavra. E aquela pessoa que não entendia nada vai começar a entender e ver Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia. Você vai ver. Eu creio. Você vai ver. Aleluia. Mas eu não estou vendo nada. Falou bem, você não está vendo nada. Você vai ver. Aleluia. É pela fé que você vai ver. Aleluia. Mas tem uma ação. E essa ação é nossa. O crente ele tem que viver em oração. Orar com ação. Você ora e vigia. Vigia e ora. Ora, vigia e ora. É um ciclo, ó. É como andar de bicicleta. É um pedal subindo, outro pedal descendo. Se você parar, cai. É oração com vigilância. Põe em prática essa semana. E você vai ver que grandes coisas o Senhor, Ele vai fazer. Eu creio pela fé, assim como Deus deu ordem àquela viúva no reino espiritual para sustentar Elias, eu creio que nesta noite no reino espiritual Deus já está dando ordem para desfazer todo o laço do inferno, toda a corrente do inimigo que tem aprisionado, que tem prendido pessoas no seu lar para não se voltar para Cristo. Eu creio que nesta noite o Senhor está desfazendo tudo em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.